Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Dos estúdios da Boa Vontade TV, em São Paulo, eu sou o Gesiel Júnior, a irmã Ellen Pamela também aqui, e mais uma edição do Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Dados recentes, publicados pelo IBGE, demonstram que 1 em cada 5 jovens na faixa etária de 15 a 29 anos não está trabalhando nem estudando. São 10,9 milhões de jovens brasileiros nessa condição. Uma empresa de inclusão dos jovens no mercado de trabalho entrevistou mais de 2.000 jovens em todo o Brasil e comprovou 82% deles dizem não saber ou ter dúvidas do que desejam fazer na vida profissional. Que profissão vão seguir? À luz da espiritualidade ecumênica, a religião divina responde sobre esse assunto, contribuindo no enfrentamento dos desafios enfrentados, dos desafios na vida dos jovens em seu ingresso no mercado profissional. E para nós conversarmos sobre isso, primeiro vamos chamar todo mundo da família para prestar atenção nesses assuntos tão importantes do desenvolvimento dos jovens. Então chama o jovem, chama os pais, aqueles cuidadores, que a gente vai receber o irmão Rosiel dos Santos, ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vai responder as perguntas que vocês na audiência enviaram sobre esse tema. Deus está presente, irmão Rosiel. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Saudação a todos vocês e aqueles que estão nos acompanhando neste momento desta programação 100% Jesus. A gente já começa aqui com a primeira pergunta, é da Ingrid Oliveira. Obrigada, Ingrid, pela sua pergunta. Ela é de Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Diz assim: a escolha profissional quase sempre é muito difícil para os jovens. De que forma a espiritualidade ecumênica pode ajudar nesse momento? Pode ajudar muito, pode ajudar muito. Bom, a gente sabe que todas as pessoas, quando vão ingressar numa vida profissional, já colheram bastante informação, falaram com profissionais da área, ouviram muitas pessoas. Mas nós precisamos também ter os nossos ouvidos espirituais abertos, atentos, àquilo que o mundo espiritual pode nos informar a respeito de nós mesmos, de nossas experiências do passado, de outras vidas, e que estão registradas em nossa agenda espiritual como compromisso dessa existência física. Então, a recomendação dele sempre é para que estejamos nessa sintonia espiritual. Oração e muita vigilância. A oração hoje, a meditação, a prece, como assim nós quisermos entender, ela é reconhecida por saberes humanos como capaz de nos ajudar na saúde mental, na saúde emocional e nos aprimora também na concentração daquilo que devemos fazer. Então nós não podemos de forma nenhuma dispensar a ajuda desses amigos espirituais, anjos da guarda, porque nós não temos somente o anjo da guarda protetor pessoal, temos também aqueles que podem nos inspirar, trazidos por esse anjo da guarda, especializados naquele trabalho, naquele exercício daquela profissão que vamos desempenhar. Então vamos ouvir aqui a voz que vem do alto, a voz que vem do mundo espiritual, nessa mensagem do irmão Bezerra de Menezes, Espírito, página 65 do livro Conversando com seu anjo da guarda, a agenda espiritual, o título, Ouvir as recomendações dos espíritos de luz. Os espíritos guias analisam as potencialidades de cada um de seus pupilos, recomendando aos seus ouvidos, por meio da intuição, as melhores condutas na jornada diária, no cumprimento de suas agendas espirituais. Se não atendermos ao apelo desses destacados benfeitores, de que valerá a presença deles entre nós? Caros irmãos, caras prezadas irmãs, jamais queiram perder a colaboração amiga desses espíritos luminosos.
Eis aí então a palavra de um desses importantes espíritos guias da própria humanidade, que vem nos trazer essa colaboração importante para a nossa conexão permanente com o mundo espiritual superior. Mais uma vez, agradecemos a Ingrid Oliveira, que está em Silva Jardim, no Rio de Janeiro, pela pergunta encaminhada à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. A próxima questão, irmão Rosiel, é encaminhada pelo Kaique Ribeiro, que está em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Um dos maiores desafios para os jovens na busca pelo primeiro emprego é a falta da experiência profissional. Qual a responsabilidade espiritual daqueles que têm o dever mais direto de amparar a juventude nessa fase tão importante da experiência terrena? Perfeito. Obrigado pela questão. Mas gostaríamos de lembrar que experiência não é somente aquela vivida na nossa pele. Nós aprendemos muito pela interação que nós temos com pessoas mais experientes naquela atividade ou não exatamente naquela atividade. Então é muito importante essa conversa com pessoas experientes que exerceram ou exercem atividades, porque contribuirá bastante assim com os iniciantes. Agora, traz uma recompensa espiritual muito elevada, muito importante, muito grata àqueles que assim agem, a esses preparadores, a esses inspiradores dessa geração que ingressa no mercado de trabalho. Mas também, por outro lado, é muito grave do ponto de vista espiritual e também de acordo com as leis morais da própria terra, quando nós nos afastamos desse dever de orientar. Então, é importante que seja demonstrado para esses irmãos iniciantes, na prática, no exercício dessa profissão, o exercício do companheirismo. Você vai trabalhar com outras pessoas, você vai conhecer novas pessoas, então é importante essa alma companheira também, esse sentimento solidário de partilhar os ensinamentos e o exemplo do Cristo no exercício, no ato. Como fazer, ouvindo as pessoas que estão sofrendo. Muitas pessoas passam por desafios tremendos em suas vidas e sofrem de forma silenciosa. Então ali é um momento também de que nós possamos exercitar todo esse espírito solidário, ouvindo, ajudando as pessoas, porque dessa forma nós vamos construindo uma verdadeira rede de amizade verdadeira, nascida do exercício justamente do novo mandamento do Cristo. Nós vamos então ouvir uma página do irmão Paiva Neto, do livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível entre aspas, para que nós vejamos a nossa responsabilidade bastante séria no compartilhar a nossa experiência. No livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, páginas 113 e 114, diz o irmão Paiva Neto: até para tomar conta de uma porta, o sentinela tem de ser instruído a respeito de como agir. Não se dá uma incumbência a quem quer que seja sem lhe ensinar o que se sabe sobre ela, tendo-se em vista o bom resultado que se espera do discípulo. Senão, toda obra no mundo sofreria constante solução de continuidade. Significa que não conseguiria avançar, pois a cada ingresso de novos valores necessitaria retornar ao início, em consequência da falta de orientação e de treinamento correto dos novatos. Só criminoso ou criminosa procede assim, com quem dele ou dela depende, permitir que quebre a cara, como se diz popularmente em qualquer empresa, na qual desempenha a função da mais simples até a de mais alta confiança. Trata-se tal comportamento da ação espúria do, entre aspas, lobo invisível,
dentro da própria casa. Atitude covarde, não somente grave infração perante as leis morais da terra, mas sobretudo diante dos preceitos de Deus. Então, como nós não queremos nos encaixar nessas advertências sérias e graves, vamos contribuir, vamos ajudar com o maior espírito de boa vontade aqueles que estão ingressando, para prepará-los bem para as jornadas do dia a dia, na sua vida, no exercício do seu ofício escolhido. Agradecemos ao Kaique Ribeiro, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, pela pergunta encaminhada à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. A próxima questão, irmã Ellen, é da Gildete Feitosa, que não informou a cidade, mas é muito importante aqui a colocação que ela manda para a religião do terceiro milênio. Ela diz assim: meu filho conseguiu o primeiro emprego que tanto sonhou. Então, primeiro, parabéns, irmã Gildete, ao seu filho, a toda a família deve estar muito feliz, né? Ele está em uma empresa que oferece grandes expectativas de ascensão financeira. E aí, a pergunta dela tem a ver com como poder orientá-lo, né? Como orientá-lo a não se deixar levar pela ambição. Muito obrigado pela questão. Realmente, irmã Ellen, Pamela, nossos parabéns, né? Irmão Gisel, nossos parabéns por essa conquista. E tantos outros que também chegam neste estágio de ingresso no mercado de trabalho. É evidente que, de um modo geral, todos procuram um sucesso material e financeiro. Mas a orientação, o cuidado, é para que isso não seja a qualquer custo. Porque dependendo do nosso comportamento, isso pode causar muito dissabores futuros. Nós podemos ter resultados do ponto de vista financeiro bom, a curto prazo, a médio prazo, mas a longo prazo, dependendo do nosso comportamento, isso poderá trazer dissabores bastante desagradáveis. Bom, o exercício é importante sempre destacar. A nossa prezada irmã, que tem o seu filho que ingressou no mercado de trabalho, que o exercício profissional ele nunca pode estar dissociado dos compromissos espirituais, que nos fala da ética, da responsabilidade eterna que todos temos com os nossos atos na sociedade. Então nós não podemos assim pensar, por exemplo, né? Bom, no sábado e domingo eu vou exercitar ser religioso. E de segunda a sexta-feira eu sou um profissional. A vida profissional, ela precisa estar sempre iluminada por esses conhecimentos que Jesus nos trouxe. Porque se ele é o sábio dos milênios, ele tem toda a competência, todos os conhecimentos de todas as profissões na Terra e de outras ainda desconhecidas. Então é importante que não dissociemos de forma alguma esse compromisso do exercício do nosso trabalho com os compromissos espirituais, de ir à igreja, não esquecer da oração, não esquecer das leituras edificantes, das obras, por exemplo, da Quarta Revelação, dos livros que nós temos, tantos eles, como esse que nós vamos ler daqui a pouquinho, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no volume 2º. Então é importante exercitar permanentemente a nossa espiritualidade ecumênica. Então vejamos o que o irmão Paiva Neto nos traz neste livro, Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no volume 2º, na página 194 e 195. O título, Conquistar o Mundo ou a Alma? Ainda para a Epístola Constitucional do terceiro milênio, o irmão Paiva escreveu: Mateus registrou em suas anotações, capítulo 16, versículo 26, esta admoestação do mestre de todos os mestres: de que vale ao homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. A criatura humana compete, pois, com a firmeza de alma, conquistar o mundo para a civilização do espírito. Na realidade,
Perdê-la-á todo aquele que, a pretexto de autopreservação, eximir-se de ganhar o mundo para o amor e a verdade de Deus, que nada tem a ver com a tristemente lembradas disputas religiosas de que nos fala a história. O caminho para encontrar o reino de Deus, o próprio Cristo indicava-o no seu Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de vós. Portanto, fica esse recado bastante importante. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. E o exercício dele, a exteriorização dele, depende do exercício da nossa religiosidade de forma permanente, para que nós possamos ter, assim, sucesso sustentável, permanente, nos nossos empreendimentos aqui na vida física, nessa dimensão humana. Muito obrigada. Nós estamos recebendo o irmão Rosiel dos Santos, ministro e pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Deus está presente, irmão. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E é também com o nosso brado legionário que encerramos mais essa edição do Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.